Muito boa tarde para você que nos assiste. Começa aqui mais uma edição de número 76 do Estrangeiro, podcast de política internacional do Brasil de Fato, que traz, a partir de toda quarta-feira, a partir das 3 da tarde, o que mais importante aconteceu no noticiário internacional, sempre, claro, com o filtro do nosso jornalismo popular. Hoje a gente vai falar de Colômbia. Daqui a um mês, os colombianos vão às urnas para escolher seu presidente, seu novo presidente. O que no primeiro turno, né? O segundo turno fica para frente, caso seja necessário. Essa eleição está sendo marcada pela violência política, violência que já é histórica na política da Colômbia, infelizmente. Mas o candidato da esquerda, Ivan Cepeda, está na frente. E é o favorito para conquistar o mandato, tanto nas pesquisas que avaliam o primeiro como o segundo turno dessas eleições. E nesse meio tempo, a Colômbia também ela está discutindo a transição energética. A Colômbia cedia um encontro com mais de dezenas de países, na qual são debatidas essas ideias para fazer uma transição energética, uma transição para um mundo um pouco mais sustentável. Será que o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, Gustavo Petro, vai conseguir eleger o seu sucessor? Será que os Estados Unidos vão se intrometer nesse pleito? Para discutir tudo isso, a gente vai passar a próxima hora avaliando todas as valências, tudo que está em jogo na eleição da Colômbia. Eu sou Rodrigo Durão. E aqui do meu lado está Muniz Ravena, nossa coordenadora de jornalismo aqui do Brasil de Fato, substituindo o Lucas Stanislau durante as suas férias. Oi, Muniz. Oi, Durão. Oi para todo mundo que está nos assistindo nas redes sociais do Brasil de Fato, que está com a gente na 98.9 FM na Rádio Brasil de Fato. Hoje a gente vai falar de Colômbia. Dia 31 de maio é o dia marcado para as eleições presidenciais. E aqui no Estrangeiro, você já sabe, a gente tem sempre um correspondente do Brasil de Fato que está em algum lugar do Sul Global para falar com a gente. E aí pode mandar interações, mandar mensagens para a gente via as nossas redes sociais. Daqui a pouquinho também a gente tem o nosso quadro Terra Plana. E hoje quem está com a gente é o Leonardo Fernandes, correspondente do Brasil de Fato, que está na Venezuela, país ali do ladinho da Colômbia. Bem-vindo, Léo. Você nos escuta, nos vê? Perdemos Leonardo Fernandes. Ah, sim, tá. Estão me ouvindo bem? Agora sim, bem-vindo, Léo. Obrigado, boa tarde para vocês aí no estúdio, para toda a equipe do Brasil de Fato, para nossa audiência aqui do Estrangeiro. Pois é, uma eleição na Colômbia, mas que tem reflexos importantíssimos aqui para a Venezuela. E, portanto, a gente está de olho em todos os temas relacionados a esse pleito. Eu já queria começar dizendo que o presidente Petro, né, o Gustavo Petro, atual presidente da Colômbia, visitou Caracas na semana passada, né? A primeira visita de um chefe de Estado a Caracas desde o sequestro do presidente Nicolás Maduro. O que a gente pode tirar dessa ida do Petro à Venezuela? Pois é, Moni, é importante a gente lembrar que a normalização das relações diplomáticas entre Venezuela e Colômbia já tinha se iniciado já no governo de Nicolás Maduro. As relações foram rompidas pelo então presidente colombiano Iván Duque lá em 2019, antes mesmo da eleição presidencial em 2024 aqui na Venezuela, e logo em 2022, com a chegada do novo governo de Gustavo Petro, houve toda uma intencionalidade, tanto da diplomacia colombiana como venezuelana, em reestabelecer essas relações. Em 2023, inclusive, o presidente Gustavo Petro ele se encontrou com o presidente Nicolás Maduro. Depois a gente acompanhou uma série de rusgas, de declarações truncadas entre os dois presidentes, sobretudo depois das eleições presidenciais na Venezuela, que foram contestadas, né, pela oposição, e a gente sabe que muitos governos, inclusive governos progressistas, como foi o caso do governo brasileiro, também questionou a validade das eleições na Venezuela, o que provocou um certo ruído na relação entre o presidente colombiano Gustavo Petro e o presidente venezuelano Nicolás Maduro.
Agora, os resultados concretos dessa nova parceria, a partir da visita de Gustavo Petro aqui a Caracas na última sexta-feira, a gente já vai começar a sentir a partir de agora. Hoje, por exemplo, Moniz e Durão foi religado o sistema binacional elétrico entre Venezuela e Colômbia. O que é isso? É um corredor de linhas de transmissão que ligam os estados de Zulia, na Venezuela, ao estado de La Guajira, na Colômbia, no oeste do país. Esse sistema de transmissão ele foi inaugurado lá nos anos 2000 e ele serviu durante esses anos para que a Venezuela e a Colômbia pudessem cooperar em matéria energética, sobretudo para que a Colômbia pudesse vender o excedente de produção de energia para a Venezuela, que enfrenta um sério problema no sistema elétrico, claro, agora agravado pelas consequências do bloqueio econômico que impediu que a Venezuela, inclusive, fizesse a manutenção desse sistema de ligação elétrica entre os dois países. Agora, portanto, a expectativa é que esses apagões que vêm acontecendo no país em razão desses problemas no sistema elétrico, eles deixem de acontecer com tanta frequência, já que a Colômbia passa a retomar aí o envio, né, a comercialização do excedente de energia à Venezuela. Também dialogaram sobre segurança fronteiriça, sobretudo em relação à migração, que é muito intensa entre esses dois países. Agora, nos últimos anos, tem se ouvido muito falar sobre a migração de venezuelanos em razão da crise econômica a outros países da América Latina, sobretudo a Colômbia, mas é importante lembrar que a Venezuela foi e é o refúgio de mais de 5 milhões de colombianos que se deslocaram do seu país de origem para cá, para a Venezuela, justamente em razão dos efeitos do conflito armado no país vizinho, que já dura, né, mais de 6 décadas, como o Durão lembrou. Então, essa parceria, mais do que um diálogo binacional, mais do que uma relação bilateral, significa para a Venezuela e para a Colômbia o reestabelecimento de uma relação histórica importantíssima para o desenvolvimento tanto da Venezuela quanto da Colômbia. E a gente sabe que quem se beneficia dessa relação e de uma relação estável entre os dois países é, sobretudo, a população que, quando há esse tipo de conflito, como o que houve de 2019 para cá, acaba ficando no meio de um fogo cruzado que não tem nada a ver com a realidade deles. Pois é, né? É uma pena esse rompimento que aconteceu. São dois países irmãos que têm uma origem comum, né? E se beneficiam dessa aproximação que está acontecendo agora, fora todo o caráter simbólico, né, Léo, que teve a visita do Petro. Mas eu vou chamar nosso comentarista, Giovanni Del Prete. Giovanni, muito obrigado por estar participando aqui do Estrangeiro. Espero que essa seja a primeira de várias participações suas, que é coordenador da ALBA Movimentos e do Movimento Brasil Popular. Meu caro, já começo te perguntando sobre o favorito nas pesquisas de intenção de voto, o Ivan Cepeda. Algumas dessas pesquisas dizem que ele lidera com quase o dobro de vantagem em frente ao segundo colocado. Outras um pouco menos, mas todas elas têm em comum essa grande vantagem numérica que ele apresentaria, né, segundo as intenções de voto. Eu começo te perguntando se essas eleições elas têm um caráter de referendo popular da política implementada pelo Gustavo Petro, né? Se você acha que vai ser mesmo uma barbada, como está parecendo, e fala pra gente um pouco quem é o Cepeda e qual é o papel que ele vem ocupando nesse governo atual do Gustavo Petro. Maravilha, maravilha. Muito obrigado ao Estrangeiro aqui por esse convite. Uma honra poder estar aqui. Nós da ALBA Movimentos, Movimento Brasil Popular, ficamos muito felizes também de poder conversar sobre isso. Respondendo direto para ti, Durão, acho que tem sim e não. É um certo confirmação sobre um projeto político que o Gustavo Petro acabou encampando no país, na Colômbia, porque inicialmente ele foi visto como uma exceção,
uma coisa estranha à figura política colombiana, considerando que o país historicamente é governado pela direita, né, por setores aí bastante alinhados aos Estados Unidos por bastante tempo. Então, inicialmente ele foi considerado uma exceção. E hoje ele representa um projeto político, Gustavo Petro. Ele se instalou ideias e vem buscando construir uma correlação de força dentro do país, de acúmulo de força social, para que as ideias dele não sejam passageiras e sejam duradouras. Então, sim, acho que tem esse componente, é nisso também que se trata as eleições na Colômbia, como vocês bem disseram, daqui a um mês. Mas, por outro lado, não é barbada de maneira nenhuma, porque existe uma disputa muito grande. Acho que assim, a Colômbia, como outros países por todo o mundo, existe um cenário de polarização política bastante forte, mas acho que tem uma dimensão de uma esquerda que está unida em torno da figura do Iván Cepeda, como essa sucessão do projeto político do Petro, mas de aprofundamento, não igual, mas de seguir aprofundando, e aqui a gente pode conversar mais. Mas também tem essa dimensão de uma violência muito grande política no país, aonde o que está na frente fica com um alvo na testa, de alguma maneira. Isso não é exagero de dizer, né? Conversando com vários companheiros dirigentes de organizações populares na Colômbia, eles usam exatamente essa figura, como mencionado. A violência política no país tem uma diferença, não é o mesmo, ainda que no Brasil a gente tenha inúmeros exemplos também, em outros países também, sem sombra de dúvida, mas ali na Colômbia tem uma violência maior, onde existe um tema da segurança também das pessoas, de garantir muito forte. Mas ele tem muita proteção do povo, então é uma campanha que vem empolgando bastante. Até escrevi um texto esses dias, onde as últimas pesquisas estavam indicando na casa dos 30 e tantos %, né, as intenções de voto. E agora, acho que 2 dias atrás, lançaram uma nova pesquisa e o Cepeda já está com 44%. O sonho de ganhar no primeiro turno está na cara. Então, tem muita empolgação também, uma mobilização de uma renovação dessa cultura política colombiana bastante machucada pela direita, que tradicionalmente governou o país. Giovanni, bem-vindo de novo, muito bom ter você aqui com a gente. Queria continuar nessa prosa, porque faz uns meses, né, se a gente olhasse para essa análise das eleições da Colômbia, vários analistas de política internacional não acreditavam que o Gustavo Petro elegeria o sucessor, ainda mais com essa vantagem agora que as pesquisas apontam, né? O que você acha que mudou, né? E qual a perspectiva para um segundo turno, onde só um desses representantes da direita vai concorrer? Bom, acho que o que mudou, assim, tem alguns resultados diretos, vamos dizer assim, do projeto do governo Petro, que é uma realidade. O país vem crescendo economicamente, caindo taxa de emprego, feminicídio também, tem taxa de desemprego, perdão. Então tem um resultado econômico bastante evidente, que se sente no bolso das pessoas. Obviamente que dá para melhorar muito, mas ele encarou, por exemplo, reformas trabalhistas, convocando o povo às ruas. Então, houve um debate público que se capilarizou. Como eu mencionei no início, tinha essa dimensão de que ele vai ser só uma ideia passageira, porque ele sai do normal do que é a política tradicionalmente na Colômbia. E ele agora, o povo gostou das ideias dele. Acho que isso que teve a diferença. Teve uma dimensão também de enfrentar um tema muito sensível para a Colômbia, que é esse tema que a gente estava falando, que como resistência popular, existe um movimento muito forte de paz no país, né, da construção da paz. Tanto é que Cuba, por exemplo, foi palco, né, em 2016 do Acordo de Paz, exatamente, entre governo e guerrilhas, que gerou uma série de consequências importantes, e outras a gente pode discutir também, mas o resultado concreto é apoiar a paz num país bastante machucado por esses temas todos que a gente está mencionando aqui. Foi também uma vitória, né, um acerto político do Petro e do campo ali do Pacto Histórico, podendo entregar, então, no caso, né, que estava mencionando sobre Cuba, de ser palco das mediações. E fazendo um parênteses aqui, é exatamente por isso que Cuba estava nessa lista de estados que patrocinam supostamente o terrorismo dos Estados Unidos, né, que era um dos motivos do bloqueio, né, dos Estados Unidos contra a ilha. Mas, na verdade, era isso, um acordo de paz que politicamente o povo colombiano está dizendo que foi bom,
que não tem nada a ver com terrorismo, né? Se a gente fosse analisar por esse lado também. Mas, enfim, ele enfrentou temas colocando... Tem um slogan, né, muito bom de marketing também, tem que dizer, a comunicação dele está muito boa, né? Colômbia, potência humana de la vida. E você vê, você entra no aeroporto, você vê pelas propagandas do governo essa coisa da diversidade cultural, de um país multiétnico, que tem muitos biomas, enfim, uma riqueza, uma potência humana da vida é o que ele sempre trabalha muito. E eu acho que isso pegou e o povo quer ver de novo como é que vai. Né? Eu vejo alguns analistas dizendo que, na verdade, o povo colombiano está tão desesperado que ele está querendo dar um tiro no escuro dizendo que é por isso que apoia o Iván Cepeda. Eu acho que não tem nada a ver. Tem projeto político de diferente e melhor. É isso que tem se mostrado, né? Com muitas críticas, né? Acho que também não vou ficar aqui de chapa branca, tem muitos problemas gravíssimos aí também na Colômbia que esse governo tá envolvido também. Pois é, né, Maurício? Mas de qualquer forma é um alívio a gente ver a esquerda empolgando e conquistando intenções de voto, né? Nesse mundo que a extrema-direita parece tão forte, né? E mesmo depois de derrotas tão significativas na América Latina, você ter esse horizonte da Colômbia em um ano que o Brasil também tem eleições é, no mínimo, animador. Exato, Lembrando também que a Sheinbaum está muito bem, 70% de aprovação que eu vi, tá uma beleza. Mas queria trazer o Léo de volta aqui para o nosso papo. Léo, a questão dos ataques terroristas, os ataques que alguns vêm da guerrilha. Lembrando que a guerrilha na Colômbia é um participante da vida política colombiana há décadas. Desde a metade do século XX, né, Moniz? E que a guerrilha é atuante em várias regiões colombianas e, apesar de ter ocorrido uma tentativa de resolver esse problema nos últimos anos com acordos de paz, ainda permanecem alguns focos, né? O fato é que mais de 30 ataques foram registrados nos últimos dias, né? E em meio a uma campanha eleitoral, muita gente morreu. E eu te pergunto, Léo, o que esses ataques, esse aumento da violência tem a ver com as eleições? Quais são as forças, o que eles querem nesse momento desse pleito presidencial? Claro, Durão. Ontem eu dialoguei com alguns amigos, jornalistas, analistas políticos da Colômbia, justamente para entender esse assunto, porque o tema da violência é um tema muito presente na política colombiana. Claro, na política brasileira também, todas as pesquisas indicam que o tema da segurança é um dos temas que mais preocupa a população brasileira, mas a gente está falando da Colômbia, que é um país que passou por mais de 60 anos por um conflito armado intenso, né, que deixou marcas profundas na sociedade. Portanto, o tema da segurança é um tema bastante presente no debate político. E alguns desses analistas me diziam que esses ataques, ou essa onda de ataques, justamente às vésperas da realização de eleições no país, não é absolutamente casual. Primeiro, é importante dizer que esses grupos que fazem esses ataques, eles de fato tiveram relação com as guerrilhas que existiram na Colômbia, mas me chamaram a atenção para a diferenciação que é importante fazer, porque a guerrilha colombiana teve dezenas de milhares de combatentes e, portanto, não é um grupo homogêneo. Há um grupo, principal grupo das Farc, por exemplo, que depuseram as armas e está na disputa institucional, conquistou cadeiras no Senado da República, ou seja, tem uma vida política institucional, e algumas pessoas alertam para que esses grupos que voltaram, né, a luta armada, na verdade, são grupos que historicamente são despolitizados, que não tinham uma relação necessariamente política, ideológica com as guerrilhas, mas que se usavam desse ambiente de ilegalidade justamente para promover uma série de crimes
sobretudo relacionados ao narcotráfico. E a gente sabe que o narcotráfico ele também ganha muito com a chamada guerra às drogas, que é basicamente a bandeira da direita colombiana em relação ao combate à violência no país, né? A gente está falando, portanto, de um processo de paz que dura mais de 10 anos já, aos trancos e barrancos, e que tem uma série de contradições que são exploradas nesse caso, tanto pela direita quanto pela esquerda. Por parte da direita, a gente já conhece o discurso do terror, o discurso do medo, para que a população vote com medo e, portanto, escolha retornar à política de guerra às drogas, que foi bastante forte no governo da Colômbia. Inclusive, uma amiga me disse, olha, a direita hoje na Colômbia está dividida entre um que quer se parecer cada vez mais a Javier Milei e outra que quer se parecer cada vez mais a Nayib Bukele, presidente do Equador, com políticas também bastante controversas no que se refere ao respeito dos direitos humanos e ao encarceramento em massa da população. Inclusive, uma das candidatas da direita, Paloma Valencia, ela chegou a anunciar que, caso seja eleita presidente da República, vai nomear nada mais, nada menos que Álvaro Uribe Vélez, que é ex-presidente da Colômbia, como seu ministro da Defesa, um ex-presidente que apostava, sobretudo, na relação muito próxima com o governo dos Estados Unidos para manutenção dessa política de segurança de combate às drogas. E por parte da esquerda, o que tem chamado a atenção é o governo tentando, sobretudo, justificar as contradições que existiram nesse processo de paz. Há uma percepção na Colômbia, na sociedade colombiana, de que houve, sim, resultados importantes em matéria de segurança, sobretudo da segurança cidadã, né, a segurança que se sente nas ruas. É preciso lembrar que Bogotá, uma capital com milhões de habitantes, até muito pouco tempo atrás, vivia sob um toque de recolher à noite por medo de atentados, por medo dessa violência produto do conflito armado. Isso deixou de existir nos últimos anos, produto desses acordos de paz que foram realizados, mas a população ainda quer mais garantias. Uma pesquisa recente, por exemplo, na Colômbia, indicou que 58%, quase 60% da população teme o retorno da violência do passado, e isso diz muito sobre como que a população está pensando e organizando o seu voto nas próximas eleições. Ô, Léo, e aí, além dessa interferência das guerrilhas, né, lembrando que é isso, os grupos de guerrilha na Colômbia, eles fazem parte da dinâmica política e sem essa homogeneidade. Então, eles têm posturas muito diferentes, atuam de maneiras diferentes, mas é fato que eles estão presentes na vida política há muito tempo. Além dessa interferência interna, a gente também tem percebido que o governo estadunidense também já tem interferido nessa eleição, né? Como foi visto na Colômbia, a troca de farpas e também algumas sinalizações positivas aí entre o Trump e o Petro desde o ano passado. Como é que está isso? Tendo também como pano de fundo esse contexto da Venezuela, que acho que é bem importante situar, né? O sequestro do Maduro, o governo da Delcy, como é que está essa confusão geopolítica aí na fronteira? Aliás, se me permite, eu queria até complementar, Léo, antes de você falar. Aqui no Brasil, a gente teve ano passado o Trump se metendo, querendo absolver o Bolsonaro antes do julgamento, e deu errado para eles, né? Foi um tiro no pé, acabou alavancando o Lula. Isso acontece também aí na Colômbia? Aí não, né? Mas no vizinho Colômbia? Amigos, eu acho que um consenso na diplomacia latino-americana é que intervenção do governo dos Estados Unidos em eleições no nosso continente vai haver sim ou sim. A grande discussão é em que nível que isso vai acontecer. Precisa lembrar que Donald Trump ofereceu um valor bilionário ao governo argentino pouco antes das eleições legislativas, justamente condicionando, de certa forma, o voto dos eleitores argentinos à ajuda dos Estados Unidos. Recentemente, o vice-presidente estadunidense, ele esteve na Hungria, num comício para ajudar a alavancar a candidatura de Viktor Orbán,
foi fracassado, obviamente, essa tentativa. Viktor Orbán perdeu as eleições na Hungria, mas há uma intencionalidade, sobretudo deste governo estadunidense, de Donald Trump e de Marco Rubio, lembrando de todas as relações que Rubio tem com a América Latina, de interferir nas eleições desses países. Eu vejo que há e é possível perceber algum nível de intervenção mais discreta nesse primeiro turno das eleições. Inclusive, algumas pessoas com as quais eu conversei me dizem o seguinte: a grande batalha do pacto histórico agora nessa reta final das eleições é garantir os 4% que ainda faltam para chegar aos 50% e levar as eleições no primeiro turno. Porque até agora, essa intervenção ela tem se dado, sobretudo, de países aliados dos Estados Unidos na região, como, por exemplo, o Equador, Daniel Noboa, que tem dado declarações bastante afrontosas em relação ao governo colombiano, e isso, de alguma forma, preocupa também a população colombiana, porque já houve uma série de atritos entre o Equador e a Colômbia, e isso provoca uma instabilidade profunda, sobretudo na região de fronteira entre os dois países. Agora, a avaliação é que, se vai para o segundo turno, essa intervenção do governo dos Estados Unidos pode ser ainda mais intensa, com declaração de voto explícita e com participação de personagens do governo dos Estados Unidos diretamente na campanha eleitoral da direita ou da extrema-direita, caso passem ao segundo turno. Moniz lembrava agora de todas as trocas de declarações que ocorreram após o sequestro de Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro. O presidente Donald Trump ele voltou sua atenção para a Colômbia imediatamente, né? A gente sabe que essa tensão ela foi, de certa forma, dissipada, primeiro com a visita de Gustavo Petro a Washington no dia 3 de fevereiro, deu uma certa distensionada na relação, pararam aquelas declarações ofensivas que vinha fazendo o presidente dos Estados Unidos, e depois, com o início do conflito no Oriente Médio, sobretudo no Irã, dia 28 de fevereiro, toda a diplomacia bélica dos Estados Unidos se voltou para essa região do mundo, deixando a Colômbia um pouco de lado. Mas um dos argumentos, por exemplo, que Daniel Noboa, presidente do Equador, tem utilizado para desqualificar Gustavo Petro é justamente aqueles argumentos que foram criados por Donald Trump, associando o presidente colombiano a uma suposta rede de narcotráfico, assim como fez com o presidente venezuelano. Então, tudo isso está em jogo agora. Acho que é um momento de menor tensão entre o governo dos Estados Unidos e a Colômbia, mas as diferenças, de certa forma, não foram dissipadas. Elas continuam sobre a mesa, e com a certeza de que há toda uma disposição da diplomacia dos Estados Unidos em colaborar com as forças de direita internamente na Colômbia. Queria trazer o Giovanni de novo para a conversa, porque no meio desse cenário eleitoral, a gente está tendo essa semana um encontro na Colômbia, né, que sediou o primeiro encontro para superar energias fósseis. É uma grande bandeira do presidente Gustavo Petro, né? Ele tem insistido nesse tema do combate aos combustíveis fósseis, até como uma voz meio isolada na região. E aí, esse tema também deve estar presente na corrida presidencial, Giovanni. Como é que isso está aparecendo no programa do Cepeda? Sim, com certeza. Esse é um dos temas chaves também, porque tem uma ousadia, porque a Colômbia é muito dependente da queima de petróleo para a sua economia mesmo. Então, não é pouca coisa o presidente defender publicamente. Mas vou dizer aqui uma avaliação que eu faço, é que ele tem feito muitos discursos nessa direção, convocado processos como esse. O ano passado também convocou de maneira inédita um paralelo à CELAC, né, no ano passado, na Colômbia, que também foi a presidência dele, organizou em Santa Marta, na Colômbia, onde também foi, dessa vez, essa conferência desses dias. Ele está exatamente convocando um processo internacional de discussão com movimentos, partidos da região, para poder enraizar isso.
mas tem sido feito de maneira um pouco improvisada, vou dizer assim, que não tem de verdade gerado algum saldo político. O que eu estou querendo apontar aqui, ele discursa bastante, mas tem feito pouco no sentido prático de dar consequência a todo esse esforço de fazer reuniões internacionais, convocar processos. A Colômbia tem sido um palco durante o governo dele para essas discussões, tanto de diversidade cultural, mas quanto também de transição energética. Ele colocou isso muito no debate público e fez da Colômbia um circuito, né? Teve a COP16 também lá, enfim, outras atividades internacionais desse circuito defesa da natureza, do meio ambiente. Ele fez da Colômbia esse palco. Mas até a parte de tirar foto, fazer o vídeo e deixar as palavras colocadas, assim, na execução mesmo, foi um complicador, tanto é que segue sendo uma promessa, está colocada para o Cepeda, né, de seguir aprofundando principalmente essa democracia nos territórios, né, que os nossos movimentos, por exemplo, se você pega no movimento camponês, tem uma diversidade, né, de organizações. O movimento camponês, por exemplo, enfrenta o que o Léo estava falando antes sobre os conflitos que acabam acontecendo agrários em função da plantação de coca, da comercialização disso, dos camponeses no território, mas também aí outras forças não governamentais que ocupam o território, como as guerrilhas ou os paramilitares. Então, tem uma diferente camada, são muitas camadas que se cruzam em cada lugar, e nesse caso do Ivan Cepeda, a promessa que tem ficado é que ele não repita, por exemplo, o que foi ainda que houve uma diminuição, mas houve bombardeios de zonas rurais, por exemplo, durante o governo do Gustavo Petro, né? Quando você vem ali na região de Canhão de Micai, também toda a região do Catatumbo, tem diferentes situações onde houve uma intervenção do exército da Colômbia, bombardeando, abrindo tiro contra a população inocente, né? De camponeses que estão nos seus territórios, nas suas áreas de reforma agrária, nas suas zonas liberadas de produção agroecológica, as organizações populares, o nosso MST, o MAB aqui no Brasil, para fazer um correlato. Você está no seu território, mas no seu território ele é caminho para um comércio ou para a distribuição da coca, ou até mesmo, o que ocorre bastante na Colômbia, existem comunidades camponesas que estão reféns dessa lógica da militarização do território e também do tráfico de drogas, né, como negativamente estigmatizado o país, essas populações com plantação de coca é a sua única forma de sobrevivência, a única forma de gerar de renda é a plantação de coca. Não há outra forma pela lógica territorial que se estabeleceu com essa cultura que a gente está mencionando, tentando trazer aqui mais em detalhes sobre a cultura política do país ou a sociedade como ela é. Então, isso tudo se cruza e o governo Petro incorreu a violência, assassinou, foi responsável por derramar sangue também de camponeses, por exemplo, nessas organizações, nossos companheiros e companheiras. Infelizmente, não é raridade você, por semana, ter notícias de alguns, de um número maior do que uma dúzia de assassinados no campo, por diferentes razões. Eu não estou falando que tudo é o governo, mas o governo também tem problemas em desarmar esse processo, essa violência estrutural, aonde atinge o pobre, o campesino, a pessoa, né? Então tem muitos desafios, o Petro avançou, mas segue tendo problemas graves que não é fácil de desatar, dado que a gente está falando que são elementos que compõem a sociedade do país, a cultura política e organizativa, mas está aí, está colocado. São problemas também que seguem marcado tanto o tema da segurança, mas também o tema meio ambiente. Acabei pulando um pouco, mas tem conexão direta um tema com o outro. É difícil não tratar ele. Pois é, são muitos aspectos desse assunto, inclusive o fato de que o maior comprador de cocaína produzida na Colômbia são os Estados Unidos, que é o país que acaba pressionando o governo de Bogotá a ser contra, a cometer esses atos de violência, né? É tão contraditório. Ou se parecer contra, né? Ou se parecer contra, exatamente. Mas, para entender essa complicação toda, é que a gente, no Brasil de Fato, faz um jornalismo com profundidade e de uma maneira única entre a imprensa brasileira. Afinal de contas, quem tem correspondente em Pequim, Moscou, Havana, no Haiti e em Caracas? É o Brasil de Fato. Ajuda a gente está precisando, é fácil, você pode apontar o seu celular agora pro QR Code que está na tela, ou então o Pix do Brasil de Fato é fácil,
É muito fácil. É doe, do verbo doar, D-O-E, como está aparecendo aqui na tela, @brasildefato.com.br. Qualquer contribuição vai valer muito para a gente e a gente continua fazendo o nosso jornalismo com profundidade popular, com o que você gosta. E outra campanha que a gente faz questão de fortalecer aqui no Brasil de Fato é a campanha permanente de solidariedade a Cuba. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, está com uma campanha no ar para arrecadar fundos para medicamentos e outros suprimentos médicos para enviar para Cuba. A iniciativa busca contornar a escassez de suprimentos na ilha, agravada pelo bloqueio econômico dos Estados Unidos, focando em produtos listados pelo Ministério da Saúde cubana. Então, a gente vai estar com o Pix aqui na tela. Para quem está nos escutando, é 11 586 301 000165. Quem puder contribuir, fortalecer também. Cuba está no momento precisando também dessa ajuda e a gente aqui no Brasil de Fato faz questão de divulgar. Então tá aí na tela para quem quiser. E eu queria voltar agora com o Léo para o nosso tema das eleições na Colômbia, porque para além das eleições parlamentares, entender com você, Léo, além das eleições presidenciais, executivas, entender qual é o cenário parlamentar para um futuro governo na Colômbia. Pois é, Monize, diferente do Brasil, né, que a gente tem eleições conjuntas para o executivo e para o legislativo, a Colômbia realiza eleições legislativas pouco mais de 2 meses antes das eleições presidenciais. Portanto, a última eleição legislativa ocorreu no dia 8 de março, no mês passado, e de fato houve um crescimento histórico, inédito, da esquerda nas duas casas de governo, nas duas casas parlamentares, né? A Colômbia tem também um sistema bicameral, como o Brasil, tem a Câmara dos Deputados e o Senado da República, mas eu diria que foi um crescimento relativamente tímido. Veja bem, no Senado da República são 108 cadeiras, dessas 108, o Pacto Histórico, que é o partido de Gustavo Petro, de Ivan Cepeda, obteve 20 cadeiras, dessas 108, 20 cadeiras. Eles tinham 16 cadeiras até a última eleição, ou seja, foi um crescimento aí de 4 representantes no Senado Federal. Mas são muitas cadeiras, como eu disse, o Partido Conservador ficou no segundo lugar com 15 cadeiras e o Partido Liberal com 14 cadeiras. Perdão, esses dois partidos, eles são os partidos mais tradicionais da Colômbia, sempre mantiveram ali uma maioria qualificada entre os dois. O Partido Liberal já teve posições mais à esquerda, mas hoje tem se comportado como uma direita tradicional, como uma centro-direita no país, se afastando, inclusive, um pouco do governo de Gustavo Petro. Já na Câmara Legislativa, são 188 cadeiras. O Partido Liberal ficou com o primeiro lugar, com 32 cadeiras, e o Pacto Histórico em segundo lugar, com 28 cadeiras. O Pacto Histórico tinha 25, passou para 28, portanto, um crescimento de apenas 3 deputados na Câmara dos Deputados colombiana. O que isso significa? Né? Que, embora o partido do Pacto Histórico tenha a maioria, ou tenha uma representação bastante qualificada nesses dois espaços, vai ser preciso fazer composição política dentro do parlamento para poder governar. Eu, inclusive, ouvi de uma fonte ontem que, assim como no Brasil, a gente tem ali uma série de amarras em relação ao parlamento, que muitas vezes manda mais do que o executivo. Na Colômbia também a política está bastante dominada pela função do parlamento no país, o que, de certa forma, dificulta o avanço de uma série de políticas que o governo gostaria de realizar. No entanto, qualquer força política, independente se seja a esquerda ou a direita, terá que fazer composição, terá que fazer muita negociação para aprovar os seus projetos no parlamento colombiano. Pois é, né? Queria perguntar para o Giovanni, tem centrão na Colômbia também? É possível fazer alianças assim para ter um mínimo de governabilidade? Aproveitando, Giovanni, queria te perguntar quem são os maiores rivais do Ivan Cepeda?
A Paloma Valência é uma urubista, né? Ela defende o Uribe, como você falou mesmo, que é o cara como ministro da Defesa. O Abelardo de Espriella, Abelardo de la Espriella, é o candidato da extrema-direita. Visualmente, ele parece um pouco o nosso querido Pablo Marçal. Mas o que você pode falar mais sobre eles? Não, esse aí até chega a ser risível. Eu recomendo muito quem puder acompanhar aí, olhar depois os debates, tudo. Existe uma figura muito caricata, que é o Espriella, que é uma espécie de um Milei, né? Essa cepa extrema-direita latino-americana, né, como tem no caso o Noboa, o Bukele em El Salvador, o Noboa no Equador. Ele também vem encabeçando ideias de radicalismo econômico, de fora todos, no sentido do governo, né, cortar todas as agências ministeriais, como o Milei, enfim, uma cópia do Milei. E no caso a Paloma, ela já vem mais ligada a setores vinculados ao uribismo, né, que é uma força política no país, é uma força muito consolidada da direita no país, com esses vínculos bastante diretos com os Estados Unidos. Acho que valeria a pena depois falar um pouco sobre essa relação Colômbia e Estados Unidos, porque isso explica muito essa correlação de força dentro do país, né? No caso, a Paloma, ela é vinculada já a essa direita mais tradicional, que acaba de passar por uma derrota, né? Teve as eleições também para o Senado, onde o Álvaro Uribe, né, foi candidato a senador e perdeu. Então, não está num bom momento para o uribismo, né? Pelo menos recentemente teve esse termômetro aí de ter perdido ele mesmo a eleição para o Senado, e o próprio Espriella, esse outsider, né? Uma ideia de um radicalismo à la Milei. Eles dois, nenhum dos dois dá para dizer que é centro, né? Não dá de jeito nenhum, porque um representa uma novidade que não é nova, né? A gente vê o Milei prometia muitas coisas novas e, na prática, ele está aprofundando um programa neoliberal. E no caso da Paloma, né? No caso, ela, no final das contas, não se promete ser nova, ser vinculada já a um campo mais tradicional da direita, mas também vai tratar de aprofundar um programa neoliberal do país e de maior alinhamento com os Estados Unidos. Acho que era isso que eu queria trazer aqui para a conversa. Como a gente sabe, existe um momento muito específico em que a gente está vivendo atualmente, onde os Estados Unidos estão passando por problemas gravíssimos internamente. A gente vem observando, né, mobilizações de mais de 7 milhões de pessoas nas ruas do país, né, números ainda superiores em realidade, e também muita violência nas ruas, enfim, toda essa dimensão de um país desmoralizado, com muitos problemas econômicos, né, sua dívida pública é maior que o seu próprio PIB, e fazendo guerra para todo lado e flagrantemente agora desmoralizado em relação a guerra contra o Irã, que ele tentou estabelecer e perdeu. Na prática é isso, existe uma derrota, né, um país que foi derrotado agora pelo Irã, um país que historicamente, né, desde pelo menos o George W. Bush filho, é o alvo preferido dos Estados Unidos desde então. Então acho que tem essa relação que significa o Plano Colômbia, que é isso que acho que tem uma relação direta com o que liga essa militarização que a gente está falando, porque choveu dinheiro dos Estados Unidos, assim como chove a Israel, né? Existe também chover dinheiro dentro da Colômbia nessa área para gastar com exército. Então, de ter treinamento militar, porque quando você compra uma arma dos Estados Unidos, você não compra só o equipamento, você também tem que comprar a forma de usar esse equipamento. E essa forma de usar no exército é a doutrina militar. Então, dependendo do equipamento que você compra, você tem uma doutrina militar que você está comprando também. Se você compra equipamento majoritariamente dos Estados Unidos, você também está dependendo do seu exército de usar esses métodos de guerra dos Estados Unidos e estar alinhado aos Estados Unidos eternamente. Existe esse lugar que a Colômbia é considerado, né, nesse tempo, até o Petro falava muito, mas é muito dinheiro com o Plano Colômbia ali. Tem uma questão direta que os Estados Unidos é um porta-aviões, né, dos Estados Unidos, a Colômbia, porque também faz parte da OTAN, né? A Colômbia é um sócio da OTAN. Então tem essas dimensões, construíram muito dinheiro dos Estados Unidos dentro da política colombiana, e por isso que tradicionalmente foi governado pela direita, e o Uribe representa essa tradição. O outro, o Espriella, que se diz novo, mais radical do que a própria Paloma, no final das contas ele vai ter que
abaixar a cabeça e seguir o que o uribismo está dizendo, como foi no caso do Milei, o que ele teve que fazer com o Macri. Sem o Macri, a grande vitória do Milei na Argentina, inicialmente, foi uma vitória do Macri. Depois o Milei passou a perna no Macri pela história argentina, mas ele chegou lá pelas mãos do Macri. Então não tem muito centro hoje em dia que se viabilize para ir para uma candidatura a presidente, né? Nenhum lugar na América Latina. O centro ele está pegando carona, né? Sempre em algum lugar e no final é o mesmo programa neoliberal e de militarização, né? Gil, a gente está acabando o nosso tempinho de análise aqui, mas queria te fazer uma última pergunta. Se existe um voto mais territorializado na Colômbia, né? Uma divisão regional ali de preferências políticas. Lembrando que a Colômbia é um país que tem enorme também, que tem diferenças de biomas e tal, muito significativas. Exato, é um país muito dividido, porque também tem uma cadeia, né, dos Andes, né, uma cadeia montanhosa poderosa. A Amazônia a gente também, sabe né? Que... Caribe. Então, tem a Amazônia, o Caribe. Por isso é muito explorado, como eu mencionava, na campanha política do Gustavo Petro, mas como também propaganda de governo, você olha, é tipo o Brasil, só que em miniatura, né? Os colombianos que não me escutem, mas é tipo nós, assim, agora que saiu também esse estudo, acho que do IBGE, que diz que o Brasil agora tem montanha também, e a maior concentração dela está lá no Ceará, viu, Muniz? Só para te dizer aí, mais uma vez, não sairia em outro lugar. Não sairia em outro lugar, exatamente. Então, acho que tem isso, é um pedacinho do Brasil concentrado ali, é muito poderoso e existe essas divisões também. Como no Brasil também tem, você tem uma região ali do CEPEDA, né, nas classes populares, a juventude urbana, os movimentos populares, né, o pessoal mais desse progressismo organizado, mas também muita presença ali em Bogotá, na costa do Pacífico, na região do Cauca, de Chocó, que aí são setores mais progressistas, que tem esse voto mais progressista, né? A Paloma Valência, ela já está nos setores mais conservadores, o agro, né, o empresariado, né, essa região, mais o agro, né? Para nós seria essa dimensão, né? Que aí tem muito, o pessoal que tem muita grana do agro está na região de Antioquia, né? Já é mais o interior, e também Antioquia, que é uma capital muito importante da Colômbia aí também para as economias do agro. E o Espriella, ele já tem mais a ideia de Barranquilha, o Caribe mesmo, colombiano, o pessoal mais da praia, do litoral. Assim, se fosse uma inspiração assim, de olhar um perfil meio Partido Novo no Brasil, assim, os Red Pill, acho que estariam bastante com ele, tem uma juventude muito conservadora aí, que é um fenômeno, né, em vários países da América Latina e que tem abraçado setores importantes da juventude, o Espriella também aí, assim como o Milei arrastou, né, na Argentina, usando um paralelo bem rápido. Pois queria chamar o Léo. Léo, suas considerações finais em 2 minutinhos. Se você puder falar de Equador também, qual que é o problema que está tendo entre esses dois governos de Colômbia e Equador? Mas se você quiser chamar a atenção para algum outro tema relevante que a gente não tenha falado aqui, você tem 2 minutinhos aí para explanar. Eu acho esse tema que você traz importantíssimo, Durão, porque, como eu disse, o governo dos Estados Unidos, as forças conservadoras da extrema-direita têm atuado, sobretudo, por intermédio desses governos regionais que estão basicamente alinhados aos interesses dos Estados Unidos. Essa treta começou, basicamente, quando o governo de Rafael Noboa decidiu impor uma tarifa de 100% aos produtos colombianos importados ao país. E aí, logo depois, o governo da Colômbia decidiu aplicar o critério da reciprocidade e aplicou as mesmas tarifas. Isso não é novo, a gente acompanhou a guerra tarifária promovida por Donald Trump nos Estados Unidos, foi uma espécie de reprodução dessa política em menor escala, no caso do governo do Equador, do governo de Rafael Noboa. Também há, claro, uma série de visões divergentes em relação à política regional, em relação à integração. Mas esse conflito ele chegou a um nível, digamos, um pouco mais intenso nos últimos meses após o bombardeio, um suposto bombardeio das forças
equatorianas a território colombiano. Houve uma reação muito forte do governo de Gustavo Petro. Logo depois, o presidente do Equador, Daniel Noboa, ele justificou dizendo que, na verdade, havia sido uma espécie de repique que acabou atingindo o território colombiano, tirando ali qualquer possível intenção das forças equatorianas em relação a isso. E aí piorou tudo depois que Daniel Noboa deu uma entrevista para a revista A Semana no Equador, qualificando o presidente Gustavo Petro como suposto líder de uma organização criminosa vinculado ao narcotráfico. O que a gente viu ali é a reprodução do mesmo discurso que os Estados Unidos utilizaram para criminalizar o governo venezuelano e finalmente sequestrar o presidente Nicolás Maduro, sendo utilizado pelo governo equatoriano contra o governo colombiano. A gente está falando de dois governos que precisam se dialogar porque tem uma fronteira, tem um fluxo migratório e dependem um do outro em relação à importação e exportação de alguns produtos. Portanto, essa relação ela também está sendo olhada com lupa pelos analistas e, claro, pela população colombiana que é interessada na paz. A gente também vai olhar com lupa, né, Moniz? Sim, vamos continuar aqui. Inclusive, Equador tá chamando aí para ser um tema aqui do estrangeiro. Tá sim. A gente já abordou isso há alguns meses, mas a quantidade de causação do Noboa faz jus a gente eleger como tema novamente, né? E a gente continua acompanhando as eleições da Colômbia. E para o eleitor da Colômbia, depois desse papo todo, fica claro que ele tem que escolher entre quem melhora a economia, quem cuida do meio ambiente, ou quem defende a terra plana, né? Que, por acaso, chegou a hora aqui no estrangeiro. We don't need no education. A terra é plana? Então tá bom. Para você que não sabe o que é o quadro Terra Plana aqui do estrangeiro, eu explico rapidinho. Cada um de nós três, eu, Moniz Ravena e Léo Fernandes, a gente vai apresentar uma notícia, algum acontecimento que ocupou as manchetes dos jornais e que merece o rótulo de Terra Plana, que por acaso é também o nosso troféu anual aqui, que o acumulado do ano vai indicar quem trouxe mais notícias vencedoras do quadro Terra Plana. E eu vou começar com o Léo. Léo, o que você trouxe pra gente essa semana? Pois é, Durão, trouxe mais uma vez Donald Trump, ele está sempre aqui no quadro Terra Plana, mas é isso, hoje foi noticiado em vários jornais ao redor do mundo uma publicação de Donald Trump, é uma foto em que ele aparece com uma metralhadora. Que fofo. Para quem está acompanhando no YouTube, aí está a imagem com algumas explosões ao fundo e dizendo chega de ser bonzinho. Bom, eu trouxe essa imagem, essa notícia, por dois motivos. Primeiro que quem está falando que vai deixar de ser bonzinho é justamente o presidente que autorizou a um bombardeio a uma escola no Irã que assassinou mais de 70 meninas, que, aliás, depois seguiu uma série de outros ataques contra o povo iraniano, resultando numa série de mortes e uma série de crimes de guerra cometidos. E o segundo motivo, Durão, Moniz e Giovanni, é para mostrar como que essa extrema-direita ela é tosca, verdade? Porque, veja bem, se você compara essa imagem, essa montagem de Canva do Donald Trump... Colocar de novo, vai, essa imagem, tá bonita. Os vídeos que o Irã tem divulgado, Durão, eu quero chamar atenção para isso, porque eu tenho visto muitos vídeos da mídia oficial do Irã, da mídia estatal do Irã, vídeos produzidos com inteligência artificial excelentes. Ontem mesmo havia um vídeo ironizando o Donald Trump, né? Assim, vários conteúdos de muitíssima qualidade. Então o Irã está dando um banho nos Estados Unidos em matéria de uso de inteligência artificial e de propaganda. Veja a tosqueira dessa imagem publicada
pelo presidente dos Estados Unidos. É que talvez ele não tenha acesso à tecnologia de ponta, né, Léo? A gente tem que dar esse desconto. Aliás, eu fiquei olhando essa imagem, eu fiquei pensando, pô, mas ele está carregando uma K-47, uma Kalashnikov, a arma soviética, a arma russa, né? Assim, quem estiver vendo a gente puder nos elucidar, eu agradeço, né? Durão tá quase votando no Léo já. Eu adoro também o Trump, não dá para não gostar desse cara. Moniz, o que você trouxe pra gente? Nossa, eu vou seguir aqui com o Trump. Eu trouxe um terra plana e agora eu lembrei de outro, mas enfim, vou no que eu já tinha trazido. Mas que o Trump, ele tem sofreu um suposto ataque terrorista, né, que está sendo bem questionado. Muito. E teve um comediante estadunidense, Jimmy Kimmel, que fez uma piada. É um comediante num programa de humor da rede de televisão ABC. E aí o Trump, no dia seguinte, pediu a cassação da licença. Afirmou que a licença vai passar por revisão, porque fez crítica, fez uma piada com a primeira-dama dos Estados Unidos, a Melania, chamando de futura viúva, algo do tipo. E o Trump respondeu dizendo que ia cassar a licença da ABC. Simples assim, né? Sim, com toda essa liberdade de imprensa típica do sonho americano. Então, achei que é mais um capítulo da Terra plana aí pro Donald Trump. Típica da extrema-direita, que é a minha terra plana dessa semana. Mas antes disso, eu vou fazer uma menção honrosa. Ontem, o nosso querido Donald Trump recebeu o rei Charles, na Casa Branca e veio com as suas patadas habituais, né? Falando pro rei britânico, se não fosse por nós, você estaria falando alemão. Né? Nossa. O rei, com sua elegância, é difícil a gente não escolher entre um e outro, né? A gente costuma escolher a briga. E briga foi o que teve, assim, claro que da maneira diplomática, de um rei. Ele respondeu na mesma tacada, falando, se não fosse por a gente, você estaria falando francês. Lembrando da colonização ali dos Estados Unidos, foi rápido. Mas meu terra plana é também um ataque à liberdade de expressão, dessa vez do Milei. Na semana passada teve os jornalistas do canal de direita da Argentina, Todo Notícias, que fez uma gravação com óculos. Óculos de inteligência artificial, né? Exato, que grava. E o que o Milei fez foi proibir jornalistas credenciados de todo o espectro político de entrarem na Casa Branca. Ou seja, modus operandi de acabar com a liberdade de imprensa. De novo, da extrema-direita. Da Casa Rosada, desculpa. Que os dois são tão comuns aqui que as duas casas já estão juntas. Giovanni, com você a escolha. Bom, não foi nada difícil, né? Porque eu também gosto de falar mal desse homem. Mas por um critério bastante claro, acho que dos três, como eu tenho um projeto de vida que é Gays no Topo, acho que o Léo deve ser a pessoa que deve ser escolhida. Não, é brincadeira. Mas é por conta vou deixar de ser bonzinho, né? Esse cara não dá, meu. Ele, acho que toda vez que eu vejo o nome Trump, eu tenho que lembrar que de um lado, um ladrão, por tudo o que ele está fazendo da criptomoeda dele, roubando bilhões de dólares de muitos contratos com essa história do tarifaço. Esse homem não está doido, ele está enriquecendo o bolso dele e da família dele. Ele é ladrão. E também 5.000 vezes mencionados no arquivo Epstein, né? Aí tem história de pedofilia, de abuso de... Enfim, aí é muita coisa. Então é gente ruim que não merece estar nessa terra. Então, ladrão e 5.000 vezes mencionado no Epstein não dá. Eu vou deixar de ser bonzinho. É uma piada não de mau gosto, mas é terrível, né? É terrível esse cara aí. Alguém tem que parar esse homem. Muito obrigado, Giovanni. Léo Fernandes levando mais uma vitória para o time dos correspondentes, que agora recuperando o time dos correspondentes. 4 vitórias já contra 6 minhas e 7 de Moniz Ravena. Aqui e do Lucas, né? Lucas e Stanislau também. Exatamente. Moniz, obrigado por ter participado. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Léo. E já chegamos ao fim de mais uma edição do Estrangeiro. Muito obrigada, gente. Chegamos no final de mais um episódio. Quem ouve pela Rádio Brasil de Fato, fica agora com o BDF Entrevista. Muito obrigada ao Giovanni, ao Léo, ao nosso time aqui do Estrangeiro. Valeu, gente. E o Durão vai contar pra gente aí quem faz o Estrangeiro. Apresentado por mim, Rodrigo Durão, e por você, Moniz Ravena, com direção de Camila Salmásio, edição e sonorização de Adilson Oliveira, operação do Switcher, Marina Ortega, identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Moniz Ravena
e do Lucas Stanislau, com direção executiva de Nina Fidelis. Um grande abraço e até semana que vem.